você vai entender tudo, diz o Senhor. A cada palavra que o Senhor, Ele liberou sobre a tua vida. As palavras de Deus, que antes mesmo de chegares ao ventre, antes mesmo de seres formado ou formada, o Senhor já te conhecia. Quando Deus, Ele decidiu que nesta geração você viria, a sua vida carrega as palavras de Deus. E podes ainda, porque é chegado o tempo, diz o Senhor, aonde eu, Senhor, trarei entendimento sobre as minhas palavras que carregam a tua vida, diz o Senhor. O próprio Deus vai abrir as suas faculdades mentais. Lembra que nós falamos? Sim. O próprio Deus trará capacidade para que a sua mente possa entender, possa compreender e possa interpretar. O próprio Deus vai abrir as suas capacidades mentais para entender as suas palavras, diz o Senhor. E nós iremos ler, sim, a palavra aonde Deus, o nosso Pai, me revelou e me mostrou. E me trouxe aqui para falar para você. E o Espírito Santo de Deus nos diz: irmãos, há uma correção a algo. As nossas capacidades mentais, a capacidade da mente dos nossos irmãos, minha e sua, não são iguais. E se nós tivermos compreensão desta palavra, porque a parte cognitiva de aprendizagem dos nossos irmãos não são iguais, nos diz o Espírito Santo. E esta correção é para os eruditos, para os judeus e os fariseus, que acreditam, têm esse pensamento elevado na sua alma, que dizem e estão pensando: eu sei o que são faculdades mentais, eu sei o que é cognição. Então, sim, para você que já diz eu sei, isso será uma super aprendizagem. Ou seja, vai reforçar dentro de você aquilo que você já aprendeu, já sabe. Então, isso se tornará uma memória de longo prazo, uma informação que vai ficar guardada e armazenada por um prazo longo. É por isso que a palavra de Deus, ela nos exorta a meditarmos dia e noite nas suas palavras. Por quê? Porque a meditação, a reflexão, ao pararmos em uma ação para lermos e meditarmos na sua palavra, o conhecimento da sua palavra se torna cada dia mais guardado dentro das nossas memórias, em nosso cérebro, e isso se torna uma super aprendizagem na linguagem aqui dos humanos, aonde este conhecimento, ele cada dia mais, ele é lembrado, você tem consciência dele, você está evocando, puxando, trazendo para sua mente consciente as palavras de Deus, através da meditação, através do pensar. Então, existe no meio em que estamos vários cérebros. E é assim mesmo que o Pai me pede para falar.
e a capacidade cognitiva, a capacidade de aprendizagem desta mente não é igual, é diferente. E esse olhar humano que nós devemos ter para com os nossos irmãos, porque Deus, ele nos dá o conhecimento, Deus, sim, o conhecimento e o entendimento que vem da boca do próprio Deus, diz em Provérbios. Aonde há sabedoria também é Deus quem dá. Então a sabedoria é Deus quem dá. Ou seja, é Deus quem dá a sabedoria, a forma que você vai utilizar, que você vai manusear, que você vai tomar decisões de forma sensata, de forma prudente, isso, do conhecimento das suas palavras, para o seu bem, diz o Senhor. Então, sim, é uma palavra que o Espírito Santo de Deus já me impedia para no próximo Jornal do Céu eu falar para você que já se considera alguém de muito conhecimento, mas receber uma palavra repetitiva ao seu olhar humano, porque se nós olharmos a palavra de Deus, os profetas, eles estavam o tempo todo relembrando ao seu povo as suas palavras. Porque as aflições, elas são reais. O que acontece hoje no seu dia a dia, ele é real. Então a sua mente consciente vai estar consciente do problema que não foi resolvido, de ainda estar no cativeiro, de ainda estar no Egito. Mas as palavras de Deus, elas vêm nos lembrar as promessas que irão se cumprir. Ou seja, é trazido pelo profeta, pelos mensageiros de Deus, pelos nossos irmãos e irmãs, as palavras de Deus que geram em nós, que reaviva em nós, pelo Espírito, palavras de esperança, de confiança, de dependência, de futuro. Então você está no cativeiro, mas lembra, você vai sair. Jesus disse que era necessário ir à cova, mas lembra, ele disse também que vai ressuscitar. Então o Pai, ele está sempre nos trazendo e nos fazendo lembrar as suas palavras. Então acolha essa palavra com mansidão, tenha essa compreensão na sua mente de que que a capacidade da nossa mente não é igual, mas são diferentes. E devemos sim ter esta habilidade que Deus dá de passarmos a sua mensagem para a compreensão também dos nossos irmãos. Até porque nós temos o conhecimento, porque recebemos o conhecimento. Não somos sábios pela nossa humanidade, mas é uma sabedoria que vem de Deus. Não devemos esquecer. A nossa alma não pode esquecer que a sabedoria vem de Deus. Então, nos tornamos sábios por conta daquilo que Deus depositou em nós, o nosso Pai, o seu Espírito, o Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza, o Espírito de entendimento. Quem trouxe a compreensão, o entendimento para quem? Para Daniel, como vimos em vídeos anteriores, foi quem? O anjo. Mas Lilian, como eu posso ter compreensão, entendimento sobre aquilo que Deus ele tem me revelado, sobre as palavras de Deus que tem na minha vida? O que foi que o anjo disse a Daniel? Em Daniel 10. Daniel, quando tu colocaste o teu coração, ou seja, a tua mente, o teu ser interior, as tuas memórias que carregam as informações, que carregam experiências, quando tu colocou as tuas emoções, o teu coração, todo o seu cérebro, tudo que tem nele, em como? Em altivez, são escolhidos de Deus? Não.
em humilhação e buscou. Então ele se movimentou, ele foi atrás, ele, como que diz Provérbios, né? Um tesouro escondido. Porque em Provérbios diz que a verdadeira sabedoria está reservada para os justos, diz o Senhor. Então, se é algo que está reservado, é algo que está guardado e que eu e você precisamos buscar, diz o Senhor na sua palavra. Então, o conhecimento e o entendimento vem da boca de Deus. E a sabedoria, quem dá é Deus. De como vamos manusear, utilizar, aplicar essa sabedoria no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com as pessoas enquanto estivermos na Babilônia, de como iremos usar o conhecimento que vem das palavras de Deus. Então hoje eu tenho uma palavra que inicialmente irá mexer muito com as suas emoções, mexeu com a minha. Não é à primeira vista humana, para o entendimento humano, para a nossa humanidade, fácil de se escutar, tá? Mas ouça com atenção. Deus diz: não tem como eu te enviar o novo sem algo ir embora. E você vai entender essa palavra porque é muito forte. Nós iremos ler toda a palavra, onde trará esclarecimento. Não é sobre aquilo que Deus tem posto na minha boca, sobre aquilo que Ele me revelou, através do seu Espírito, tá? Vem do Espírito, vem de Deus. E Ele nos anuncia. Alguém que você ama muito, eu vou guardar, diz o Senhor. Eu, Senhor, vou guardar. Eu já realizei a obra da ressurreição. Tirei da morte para a vida, diz o Senhor. A palavra é exatamente esta. Tirei da morte para a vida, diz o Senhor. Passará um tempo com você. Você verá sinais de que não está mais no lugar de morte. Mas eu, Senhor, irei guardar. Essa palavra realmente, ela mexe, não é? Com o nosso emocional. Mas nós iremos entender esta palavra. Porque este precisa ir. Porque nós, irmãos, carregamos em nós as palavras de Deus. Antes mesmo de sermos gerados no ventre da mãe a qual você foi gerada, escolhida por Deus para você vir ao mundo. Deus sabia o tempo, Deus sabia a geração, Deus sabia os caminhos seus aqui neste mundo. Por isto que o adversário não te matou, porque o teu irmão veio antes e ele pagou o preço pela tua vida. Ele pagou as dívidas que tu cometerias nesse mundo. Então ele é o nosso Salvador, que salvou a nossa alma da condenação eterna, que tirou a nossa alma de dentro do túmulo, do lugar de morte, e o seu Espírito Santo tem gerado vida em mim e você. Glória a Deus pelo Espírito Santo. E este precisa ir. Jesus disse: eu tenho que ir. Convém eu ir para que o Espírito Santo venha. Glorifique ao Pai pelo Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Sei que essa palavra é difícil, mas não tem como o novo de Deus vir. E você vai entender por quê. E enche-me de novo. De novo, Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como
Aleluia, glória a Deus, glorifique ao nome de Deus, exalte-o, porque Ele diz, é para o seu bem. E esta palavra está lá em João, capítulo 16, aonde Jesus fala sobre a obra do Espírito Santo, sobre o que viria, sobre o novo de Deus. E nós temos que entender que Jesus, ele cumpriu toda a palavra. Então, a vida deste, a qual acompanhou você, a qual estava com você, a qual participou com você de muitas coisas, carrega também um tempo, carrega um propósito. E assim nos diz o Senhor, é chegado o tempo. E Deus, Ele me traz aqui para te dizer, para te anunciar esta palavra. Por quê? Porque quando acontecer, para você lembrar que Deus, Ele te avisou. Mas Ele diz, é para o teu bem. Por quê? Porque a tua vida carrega um propósito. Um propósito que a nossa vida carrega, que está fora do nosso controle humano. Quando nós, preparados por Deus, pelo seu Espírito, ali os discípulos, eles recebem em seu cérebro o conhecimento de Deus, e Jesus está ali com eles, alimentando o seu cérebro com as palavras de Deus. Mas eles ainda não entendiam as Escrituras. E Jesus vai falar para mim e para você, e eu vou te mostrar esta palavra na palavra a qual Jesus falou para mim, a qual o Espírito Santo de Deus traz para nós. Então a palavra diz assim, verso 4 do capítulo 16, mas tenho-vos dito estas coisas, para que, quando lhe chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vos tinha dito isto. Eu não vos disse no princípio, porque estava convosco. Então há coisas que eu e você não sabemos, que Deus não nos revelou no início da nossa vida. O que a nossa vida carrega, Moisés? Moisés não sabia, mas ele enfrentou na sua vida, no seu nascimento, um caminho vulnerável, à vista humana. Ele estava só, dentro de um cesto, ali protegido. Mas naquele caminho, Deus pôs no caminho que ia aferir a sua morte uma salvação. Porque ninguém mata o projeto de Deus. Então, à vista humana, você achou que estava sozinha ou sozinho. À vista humana, você nasceu debaixo de um decreto de morte. E este decreto de morte você pode ter recebido no ventre já da sua mãe. Sim, nos diz o Senhor, nos revela o Espírito Santo, porque esta palavra Ele gerou em mim, Ele falou comigo, e nós ouvimos anteriormente a seco uma palavra que Ele falava ao meu coração: diga aos seus irmãos que eles não têm a mesma capacidade cognitiva. Tenham paciência ao falar as minhas palavras, tenham cuidado a falar as minhas palavras, diz o Senhor. Porque o nosso muito elevarmos, porque Deus nos deu. Lembre a sua alma, Deus me deu. Deus me deu. Deus colocou em mim. Para que a sua alma não se eleve, para que a sua alma não fique soberba, como Nabucodonosor pensou em seus pensamentos. Eu construí tudo isso. Ah, é, Nabucodonosor? E o que aconteceu? Deus mostrou. E ele só foi restituído de tudo que ele tinha quando ele reconheceu a Deus. Que Deus dá, mas Deus também tira. Para nós não nos elevarmos na nossa alma. Porque é Deus quem deu. Então, como está dizendo aqui a palavra, no princípio Ele não revelou. No início da nossa vida nós não sabemos. Não sabemos por que tanto aqueles caminhos. Deus libera sobre nós uma palavra e na hora às vezes não temos compreensão de como esta palavra irá se realizar na nossa vida. Mas o próprio Deus trará da sua boca
boca o conhecimento e o entendimento. O próprio Espírito Santo de Deus que está em você trará clareza, guiará você a toda a verdade, diz o Senhor. Então a palavra diz: mas agora eu vou para aquele que me enviou. Então quem enviou eu e você? Deus. Quem enviou estes que está com você nesse ambiente? Deus. Deus enviou. E isto acontece na minha vida e na sua, irmã. Isto acontece. A nossa vida carrega um propósito maior do que a nossa estadia, passagem a esse mundo. O próprio Deus diz a Ezequiel 24: com um golpe só tirarei da vista dos teus olhos o prazer. Traduzindo esta palavra. Mas na verdade essa palavra que Deus libera para Ezequiel, em Ezequiel 24, Deus libera essa palavra e à tarde a sua esposa morre. O Espírito Santo me traz agora esta palavra. Eu vou ler com você. Não estava, mas o Espírito Santo aqui ele é livre para falar. Não vamos limitar o Espírito Santo, porque ele traz o que está no coração do nosso Pai. E só para te dizer a palavra na qual quando Deus fala para Ezequiel que vai tirar com um golpe só. O 15:16. Também a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, eis que eu tomo de ti o desejo dos teus olhos com um golpe. Mesmo assim, não lamentarás nem chorarás, nem tuas lágrimas escorrerão. E lá embaixo, verso 18, então diz: assim eu falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e eu fiz pela manhã como me foi mandado. Então, sim, isto acontece na minha vida e na sua, porque a nossa vida carrega um propósito maior. E você vai entender algo que Deus traz para mim e para você. Então, eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde tu vais? Mas, porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Sim. Porque Jesus falou aquelas palavras, mexeu com o seu emocional. Então, a sua mente ficou cheia de tristeza. Quem vai ficar feliz com a morte de alguém que se ama? Com a morte de alguém que se ama, porque eles amavam a Jesus. Então aquilo mexeu com o seu interior, mexeu com as suas emoções, mexeu com os seus pensamentos. E você se sente angustiado ou angustiada quando recebe esta palavra. E você vai entendê-la no total, a revelação do céu para mim e para você. E ele diz: todavia digo-vos a verdade, convém-nos que eu vá. Tem uma versão que eu coloquei aqui na NVI, mas é para o bem de vocês. É para o bem de vocês. Lembra quando o povo estava no cativeiro, mas também tinha uma palavra que Deus fala que sabe o plano que tem para a minha vida e a sua, e que é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Então Jesus está dizendo: é para o bem de vocês. Por quê? Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vos enviarei. Há algo de Deus que chegará até você. Um novo tempo. Então há algo que precisa acabar, diz o Senhor. E eu sei que esta palavra não trará alegria para o teu coração, mas tristeza. Mas lembra, é para o seu bem. Lembra, é para o meu bem. Diga para a sua alma: é para o meu bem. A minha vida carrega um propósito maior do que eu gostaria que ainda permanecesse comigo neste mundo. Eles queriam que Jesus continuasse, mas existe uma obra. Por isso
que Deus enviou a mim e a você. Existe uma obra que não é minha nem sua, mas é de Deus, gerada enquanto nós nem existíamos. É uma obra que é o Espírito Santo de Deus que irá realizar. Eu e você apenas o obedecemos, porque somos filhos de Deus e somos guiados não mais pela carne, não mais pela humanidade, como antes, mas agora pelo Espírito Santo de Deus. Então, algo da parte de Deus precisava vir, mas Jesus não iria mais ficar entre eles, porque nesta passagem por este mundo, ele cumpriu o seu propósito. E assim te diz o Senhor, assim como ele disse aos discípulos: não temas, não te preocupes, porque eu estarei com você todos os dias, diz o Senhor, enquanto estiveres aqui neste mundo, realizando uma obra que eu, Senhor, projetei na tua vida. Eu estarei contigo todos os dias, diz o Senhor. Na água, no fogo, eu, Senhor, não te abandonarei. Eu, Senhor, permanecerei. Eu, Senhor, te conduzirei na obra do meu Espírito Santo na tua vida. É algo que o Senhor ele vem falando já, tanto no Restauração da Alma, como também no Jornal do Céu, que a obra é do Espírito. Lembrando a mim e a você que não é a nossa humanidade, não é a nossa capacidade, mas é algo que Deus ele liberou sobre a minha vida e sobre a sua, que pessoas humanas não entendem. E você vai entender, porque vem do alto, vem de Deus, vem do céu. E a palavra de Deus, a qual nós iremos ler agora, porque Jesus, ele, lembra que a gente viu no vídeo anterior, foi necessário ir à cova, mas o Espírito vivificou, gerou vida. E na vida deste, Deus tirou do lugar de morte. Deus, ele tirou do lugar de morte. Deus trouxe vida. O Espírito Santo gerou vida nesta alma que estava condenada à morte, ao inferno, a uma condenação. Mas Deus, ele deu esta oportunidade. E por causa do seu posicionamento, foi salva, diz o Senhor. O posicionamento de Jesus na cruz. Os dois que estavam ao seu lado foram salvos? Não. Um se arrependeu e Jesus salvou. O outro não. Não se arrependeu dos seus pecados. Não se arrependeu das coisas ruins que tinha cometido contra a vida das pessoas. E o Senhor nos fala lá em 1 Samuel. O Senhor nos fala para mim e para você que o que salvou a vida deste e desta, diz o Espírito Santo, foi o teu posicionamento. Porque acendeu a vida do Senhor contra este, pelas suas obras, pelas suas práticas, diz o Senhor. Tu ficaste na frente como um escudo, como Abigail ficou. Ela se humilhou para Davi. Ela suplicou e ela salvou a sua casa, aqueles que estavam na sua casa, os seus bens. Sim, em 1 Samuel, foi a palavra que Deus me deu, 25, verso 23. E quando Abigail viu Davi, ela se apressou e apeou do jumento e caiu diante de Davi sobre a sua face e se curvou até o chão. E por causa dela, este não morreu, porque Davi estava lá para destruir tudo. Tudo.
Lá no verso 35 diz assim: assim Davi recebeu da sua mão aquilo que ela havia lhe trazido. E lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vê que atentei a tua voz e aceitei a tua pessoa. Davi aceitou ela. Deus aceitou você como oferta, em humilhação, na sua presença, em súplica, pela sua casa, pelas vidas a qual estavam com você. Porque ali na Abigail, ela tinha os empregados, elas tinham os servos, ela tinha outras pessoas por trás, mas por causa de um homem insensato, de um homem tolo, que não reconheceu o favor de Deus, traduzindo numa linguagem para eu e você entender, ele não reconheceu o favor que Deus tinha o favorecido e o protegido nas suas finanças. Irmãos, devemos dar a Deus aquilo que é de Deus. Não deixe que o seu coração se prenda aos bens materiais a tal ponto de não reconheceres que tudo vem de Deus. O conhecimento vem de Deus, a inteligência vem de Deus, a sabedoria vem de Deus. Tudo que o homem tem vem de Deus. O homem nasce, mas tudo vem de Deus. Vem de Deus. A chuva não é para todos? O sol não é para todos, diz o Senhor. Vem de Deus. Então Davi, ele vai ali com intensidade para matar Nabal, um homem tolo, insensato, que apenas vivia para alegrar o seu coração, os desejos da sua alma, a sua vontade, e se embriagava nos seus próprios desejos, mas não reconhecia na sua casa o favor de Deus, que Davi prestou com seus homens à sua casa nesse contexto. Você pode ir depois, porque a palavra que o Espírito Santo me trouxe nesta palavra foi que você estava como um escudo na frente deste, que provocou a ira do rei. E o rei se movimentou para matá-lo. E houve livramento naquele momento. E Nabal não morreu. Mas Deus trouxe juízo sobre as obras, as ações. E a palavra de Deus nos diz, no verso 38, e sucedeu, cerca de 10 dias depois que passou um tempo, que o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Deus feriu Nabal. Aqui não diz que Nabal se arrependeu, mas diz que ele morreu. E o verso 39, quando Davi ouviu que Nabal estava morto, ele disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa do meu vexame da mão de Nabal e guardou o seu servo do mal. Aquela mulher impediu que Davi fizesse algo, porque vidas inocentes iriam morrer por causa daquela mulher. Por causa daquele homem. Vidas de inocentes haveriam de morrer por causa daquele homem. Mas aquela mulher se posicionou na frente. E houve um livramento para a vida dos inocentes. E ele agradece, ele louva a Deus aqui. E guardou o seu servo do mal, de que ele fizesse aquele mal. E pleiteou a sua causa, agiu com justiça. Juízo, trouxe a punição, trouxe a correção, trouxe a sentença final. O juiz, ele não pega a causa e depois ele diz a sentença, o juízo. O que é que vai acontecer? Então ali Deus pleiteou a causa dele e livrou as mãos dele. Porque você tem que entender algo que o Espírito Santo falava e me trouxe a entendimento. Filha, resista. E assim também diz para mim e para você, resista. Porque tudo que o adversário quer é contaminar o teu cérebro. Então este que te traiu, este que zombou, este que fala palavras duras para você, que inventa mentira, calúnias com o teu nome, é para quê? Para que eu e você se movimentem na carne para se defender. E aí
vá naquele momento, não é? Porque quando nós vamos agir, podemos não ter controle sobre as nossas ações, porque Davi, quando ele ia ali exercer, quando ele ia ali fazer justiça com as suas próprias mãos, ele iria ali também matar vidas de inocentes. Mas ali aquela mulher se posiciona na frente. Então, para trazer clareza, exemplo, alguém te traiu, você resiste, você não vai fazer o mal. Mas se você decidir trair também, você contamina o cérebro que estava íntegro, puro. Então fizeram uma fofoca de você, aí você pega a sua boca e vai fofocar também. Você está fazendo a mesma coisa que aquele está fazendo com você. Você está contaminando o seu cérebro com ações, com hábitos que não é para eu e você praticar. Porque o nosso coração diante de Deus, quando vamos o adorar na sua casa, tem que estar íntegro, sem contaminação, sem maus pensamentos, sem adultérios. Como é que isso vem parar tudo no cérebro? Quando nós praticamos. Então fica guardado lá nas memórias, não é? Fica guardado lá nossas ações, os nossos maus hábitos. Mas quando nós resistimos porque não lutamos contra humanos, mas deixamos Deus ser o nosso juiz, deixamos Deus ele trazer o juízo, a punição, a correção, a sentença final sobre a causa, nós mantemos o nosso cérebro íntegro, aleluia. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a frutificar os teus frutos, porque não frutificamos mais a ação da carne, a vontade da carne, o desejo da carne. Sim, não mais. Quem nos governa, quem nos dirige é o Espírito Santo de Deus. Não é a nossa alma. Ela agora está vivificada. Ela está o quê? A nossa alma com vida. Ela não produz mais frutos da morte. A nossa alma. Ela agora produz a nossa mente. Sim, ela produz que frutos? De vida. Vida eterna. Entende? Então agora nós produzimos os frutos do Espírito, diz o Senhor. Então aqui há livramento para Davi. Tomamos conhecimento porque não devemos agir na nossa humanidade, contaminar o nosso cérebro com ações ruins, porque isso contamina o cérebro, mas manter ele íntegro e deixar Deus, não é pleitear essa causa, assim nos diz o Senhor. É Deus quem vai pleitear essa causa. E aí aconteceu que Davi mandou buscar, sim, pois o Senhor devolveu a impiedade de Nabal sobre a sua própria cabeça. Então a impiedade de Nabal Deus devolveu. Ele recebeu o que ele plantou. Deus mesmo devolveu sobre sua própria cabeça. E Davi mandou buscar e conversou com Abigail para tomá-la para si por esposa. Deus mesmo a livrou daquele homem mau. E toda aquela situação que Abigail passou, Davi a viu a sabedoria de uma mulher. E quando este morreu, esse homem insensato e tolo, Davi chamou-la, conversou com ela e ela casou-se com Davi. Então nós vemos na vida desta mulher o seu posicionamento, a salvação de vidas inocentes, como Raabe se posicionou, saiu de cima do muro. Mas a palavra a qual o Senhor traz para nós no jornal do céu. O que é o jornal? Jornal são notícias. Notícias são decretos, são acontecimentos que o céu determinou. Então este homem ao qual nós não vemos arrependimento, este homem ao qual não reconhecia que nas suas finanças, que
que tudo que tinha estava sendo protegido e foi favorecido pelo próprio Deus, pois assim o Espírito Santo de Deus me falava. Este homem, ele foi ferido pelo próprio Deus. E nós não vemos neste homem arrependimento em seus pensamentos. Nós não vemos. E a Bíblia diz que foi ferido e depois morreu. Então, nós sabemos que Deus, ele arranca aqueles que querem permanecer no pecado, que querem permanecer na desobediência, que querem continuar praticando injustiça, que querem continuar ferindo, matando, sendo indiferente, diz o Senhor, ao necessitado e à viúva. Sim, chega o dia do juízo, é quando vem a sentença. Então veja, um homem justo, um homem a qual ressuscitou, na palavra qual o Espírito Santo ministrou para mim, ressuscitou dos mortos, a sua alma foi à morte, a sua alma chegou à cova, mas foi ressuscitado. Mesmo assim, há na vida desta pessoa um propósito, um tempo e o seu fim é chegado, diz o Senhor. Então, pessoas justas também morrem, como também morrem essas pessoas que estão em desobediência e em profundo pecado, em hostilidade a Deus, em sua maldade do seu coração maligno, que pensam em si próprio e não pensam em seu próximo. Então, Jesus, ele cumpriu a sua jornada aqui na terra, ele cumpriu o seu tempo. Ele ainda passou um tempo com os discípulos, como nos diz lá eu acredito que é em Atos, deixa eu ver. Em Atos nos diz, lá em Atos capítulo 1, verso 3 diz: aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Verso 5: porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, diz o Senhor. Dentro de poucos dias, aquilo que está para vir da parte de Deus, do alto, dentro de poucos dias. Então havia um revestimento, o poder do Espírito Santo de Deus, que não é algo da terra, mas é do céu. Não é algo da terra, mas vem de Deus. Não é algo da terra, mas é do céu. O revestimento, as vestes de poder. Sim. A palavra de Deus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto, ou seja, ficai no lugar que estás, não te movimenta, não sai deste lugar, a qual eu, o Senhor, te direcionei. Por quê? Ficai em Jerusalém, porque do alto serás revestido de poder. Revestido fala de vestes, então vestes de poder, força, habilidade, poder para realizar milagres. Então há um revestimento, e essas vestes, esse revestimento que vem da parte de Deus é sobrenatural. Não é algo que vista humana consegue discernir e compreender com a sua mente. Porque é o poder de Deus que faz curar, que realiza milagres. Sim, a palavra de Deus diz
que no nome de Jesus colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Fala de futuro. Então, poremos as mãos nos enfermos e eles serão curados. Então, não é algo humano, não é as nossas células humanas que irão produzir esse poder, mas é o sobrenatural, é um poder que vem do alto, é um poder que vem de Deus, porque a palavra diz: sereis revestidos de poder, ficai em Jerusalém, porque do alto vai vir o revestimento, do alto vai vir o poder, do alto vai vir a habilidade, do alto vem a sabedoria, diz o Senhor. Não é isso que diz em Provérbios? Então é do alto, é de Deus, não é humano, é de Deus, é sobrenatural. E nem todos compreenderão esta palavra, diz o Senhor. Mas para aqueles que estão esperando, em poucos dias haverá um revestimento de poder do alto, diz o Senhor. Poder para realizar milagres no nome de Jesus. Poder de Deus para conhecimento, para a glória do nome de Deus, porque o que realizamos, a nossa resistência e as obras do Espírito glorificam apenas a Ele, é a Deus, e Ele se torna conhecido no mundo, na vida daqueles que não o conhecem, que adoram outros deuses. Eu e você somos a resistência. Eu e você frutificamos o fruto do Espírito. A paciência não é a paciência da carne, porque a carne, a nossa alma, na nossa natureza é o quê? É impaciente, ela fica inquieta. Mas, ao invés de frutificarmos a impaciência da alma, conversamos com a alma para que ela espere com paciência no Senhor. Então, esse fruto, a qual agora estamos frutificando em Cristo, é do Espírito. É a paciência do Espírito, é a mansidão do Espírito, é a bondade do Espírito que reside, que mora nesses corpos que Deus nos deu, porque esse corpo é de Deus, Ele nos deu, não temos nada. Então, frutificamos agora frutos do Espírito, não é da nossa carne, da nossa alma, não é os frutos da alma, é os frutos do Espírito, não é os frutos que antes a nossa mente gerava na carne, mas os frutos agora que são gerados na nossa mente do Espírito. Frutos que produz vida. Sua boca não é mais uma boca onde produz morte, porque de você agora sai a água viva. Você transborda vida. Transborda algo que é vivo, algo que gera vida nas pessoas. As suas palavras, que é as palavras de Jesus em você. Aleluia. Então veja, a palavra de Deus vem nos dizer a outra notícia do céu. Vem nos falar. Cadê, Senhor? Tá lá em Lucas. A palavra nos diz de Deus sobre a ascensão de Jesus em Lucas, verso 24. E Jesus diz assim, e ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Em outra tradução fala que esses pensamentos eram pensamentos de dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. Tanto é que Jesus mostra, você vai ver no verso seguinte, não é? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede,
porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, verdadeiramente, Jesus ressuscitou. Nós sabemos, havia uma palavra. Mas quando o Espírito Santo me trouxe esta palavra, o que ele falava para mim, lá no meu cérebro, sobre o que o Pai quer nos dizer, o nosso Pai, é que há dúvidas em nós, depois que o milagre aconteceu, sobre a vida de pessoas, sobre o sonho, sobre o ministério. O que mais, Espírito Santo? Que Deus, Ele ressuscitou. Ele já tirou do lugar de morte. Ele já tirou do esconderijo. Ele já tirou a pedra. Não está do mesmo jeito, mas ainda, porque há uma capacidade da nossa mente de gerar pensamentos, de imaginarmos coisas. Nós estamos olhando para o milagre, mas ainda estamos duvidando. Foi assim, exatamente assim, que o Espírito Santo me falava. Estamos duvidando de que foi ressuscitado. Sabe, o Espírito Santo ministrava há um tempo sobre quando Maria Madalena, ela olha ali para Jesus, não é? E pensa, né, um jardineiro, enfim. É porque quando nós estamos olhando para aquilo na visão humana que está diante de nós, quando eles estão ali diante para Jesus, o que o cérebro deles ainda carrega de memória? Que ainda está vivo, porque foi algo que aconteceu há pouco tempo. Carregam ainda tudo que fizeram com Jesus. A crucificação, os ferimentos, ainda está neles. Toda essa imagem do sofrimento de alguém que eles amam, estavam totalmente conscientes ainda. O cérebro deles não era algo que estava lá no fundo do mar, no inconsciente do oceano. É algo que eles estavam vivo e forte. Então, pela questão de isto ainda estar vivo e forte, dos processos que você viveu com alguém da sua família, com alguém que você ama, com o seu sonho, com o seu ministério. Então, ainda há dúvidas dentro de mim e você em questões que Deus já ressuscitou, que Deus já tirou do lugar de morte, que Deus já tirou do esconderijo, que não está mais, que não tem mais impedimento, que realmente agora Deus gerou vida, vivificou, irmãos. É gerar vida, é trazer vida para aquilo que antes era morte. Para a área das suas emoções, diz agora o Espírito Santo. As suas emoções não estão mais no lugar de morte. E Deus te dará sinais. E Deus te dará sinais de que este, diz o Espírito Santo, de que esta, diz o Espírito Santo. Me fala agora o Espírito Santo que o seu filho, que não está mais no lugar de morte. Que Deus já ressuscitou, que Deus gerou vida a esta área, que Deus gerou vida a estes, diz o Senhor. E a palavra de Deus nos diz, lá no 44, e ele disse-lhes: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Você vai entender. Então, ele abriu-lhes o entendimento, para que eles pudessem compreender as Escrituras. Primeiro, há palavras na minha vida e na sua, como iniciamos. Jesus falou, era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a meu respeito. Em Salmo 139, há uns anos atrás, quando Deus, nosso papai, porque assim te diz o Senhor, eu sou o teu pai. Assim diz o Senhor para a alma de um filho e filha, aonde a alma deste tem uma falta de paternidade, porque verdadeiramente teve uma ausência humana
de pai. Mas assim te diz o Senhor, a tua vida sempre carregou uma palavra. Antes, no princípio, tu não entendias, mas agora tu entendes que tu és um projeto meu, que eu pensei em ti, diz o Senhor, que antes de chegar ao ventre, ele disse a Jeremias, te conhecia, te separei, como diz algumas versões. Ele já sabia, ele já sabe. É um projeto de Deus, você. E antes de nascer, ele te separou. Tanto é que eu e você não conseguimos ficar no pecado. Porque somos filhos. Então nós não conseguimos. Ele nos tirou do caminho vulnerável, do caminho de morte. Ele nos tirou. E o Espírito Santo me lembra agora sobre o caminho vulnerável que Moisés passou. Sobre algo que falamos no início e que eu não terminei de falar a palavra, mas que agora o Espírito Santo me traz à consciência novamente, para que eu possa falar. Nós, irmãos, muitas de nós recebemos feridas, marcas das nossas mães já no ventre. Essa área emocional de morte. Como assim, Lilian? Vou te explicar. Trará luz para essa área na tua vida. O Espírito Santo nos ensina, nos revela, porque o Pai criou eu e você. Ele criou. Não precisa discutir com quem não crê, irmão. Eu e você crê. Fomos formados da parte de alguém. Então, quando você estava no ventre, então a rejeição, o abandono, as faltas da alma que a própria mãe carregava de gerações passadas, também foram geradas em você, diz o Senhor. Isso, Lívia. Isso mesmo nos diz o Espírito Santo. Você recebeu a rejeição que sua mãe recebeu quando ela estava no ventre sendo gerada, e quando ela estava gerando você no ventre, ela também recebeu rejeição, abandono, injustiças durante o período da sua gestação. E você carregou no ventre, esta morte. Mas Deus não nos deixou no caminho da morte. Ele nos resgatou e gerou em nós vida através do seu Espírito. Vivificou em nós através do seu Espírito, tirando o nosso emocional, as nossas emoções deste lugar de morte. Eu oro em nome de Jesus, Pai, porque eu creio em toda a tua palavra. Creio no teu poder e no que ele há e já está fazendo nas disfunções que há em área do nosso cérebro, trazendo vida, restaurando vida, renovando, sim, o teu poder, aonde a área humana não tem acesso, o teu poder irá restaurar todo o circuito neural, Pai, trazendo vida para esta que está no poço, neste poço de ansiedade, neste poço de perturbação, neste poço de depressão, que muitas vezes, Pai, quer se levantar, mas humanamente falando, não tem força. É algo que o Espírito Santo de Deus fala e ele brada no meu coração. E é algo também que você já ouviu em outras ministrações. Mas aquele que nos enviou não nos
deixa na caverna, antes nos alimenta, antes fala conosco, não nos deixa no deserto. Acaso aquele que criou o teu emocional, que criou todo o teu cérebro, que deu forma à tua vida, acaso este não pode ressuscitar, diz o Senhor? Acaso este não pode fazer? Agora é claro que existe um tempo para todas as coisas, mas tu não irás morrer. Pode estar no cativeiro e estar totalmente sem vontade de sorrir, porque perdeu muitas coisas e mexeu totalmente com o teu emocional, porque estavas diante de tantas perdas como Jó, e ali ferido, e ali a sua alma, e estava triste, angustiado, diante de toda aquela situação que a sua vida estava carregando, mas as palavras de Deus o manteve vivo naquela situação. Acaso Jó tinha mais alguma coisa? Me diga o que Jó tinha. Porque até as palavras daquela que estava ao seu lado eram palavras de morte, não carregavam água viva. Até os próprios amigos não carregavam o quê? Palavras que trouxessem conforto, que trouxessem cura, que curasse as feridas da alma de Jó, diz o Senhor. Mas ele se agarrava a mim, ele dizia: ainda que eu morra, eu vou esperar nele. Então no deserto quem salvou Agar foram as palavras de Deus. Nada tinha mudado ainda, mas para Agar se levantar, para Agar se erguer, primeiro ela ouviu as palavras de Deus. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus no deserto, mas de todas as palavras, irmãos, que saem da boca do nosso Pai. O que está mantendo vivo e viva o teu emocional, a tua perseverança no Senhor, a tua confiança no Senhor, a tua esperança no Senhor, é a fé que tu tens nele, porque ouves, porque escutas, porque tens guardado nas tuas memórias, dentro do teu coração, dentro do teu cérebro, as suas palavras. Então as suas palavras têm gerado vida. E quando há um conflito interno dentro do teu coração, aonde a morte quer roubar a tua esperança, a tua confiança, porque estás neste processo, Jó, esperando em Deus, e não serás envergonhado, não serás envergonhada, diz o Senhor, porque eu irei restituir tudo, a saúde do teu corpo, o teu emocional, os bens materiais, os filhos, os frutos, os relacionamentos, diz o Senhor. Só continua esperando, só continua esperando. Jó estava confiante, Jó tinha esperança, e tudo isso é alimento, irmão. A gente alimenta o nosso físico, mas temos que alimentar o nosso espiritual. Temos que alimentar a nossa alma com a água viva, porque a água viva não vai dar lugar à morte, porque o cativeiro não mudou, porque não se cumpriu os 70 anos. Os 400 anos de escravidão e de servidão, que existe essa palavra na tua vida que iremos ler, porque Deus me deu esta palavra, não se cumpriu o tempo de escravidão e de servir a um homem mau, que te dá casa, que te dá comida, que te dá trabalho. Isso. Então você pode estar numa empresa. Eu não sei o ambiente que você está, mas este ambiente não é Canaã. Este ambiente não é o melhor de Deus, mas é uma palavra que a tua vida carrega. Já nasceste, né, com esta palavra. Então Jesus está dizendo aqui que era necessário que se cumprisse todas as
39, como estávamos a falar, diz que todos os dias da nossa vida já estavam escritos em seu livro antes mesmo que qualquer um deles viesse a existir. Oh, aleluia! Antes de eu e você nascer, já havia palavras sobre a nossa vida. E o que está se cumprindo na tua vida são as palavras de Deus. São as palavras de Deus. Está se cumprindo o tempo de servidão, mas também vai se cumprir Canaã. Está se cumprindo, sim, diz o Senhor. Então, o que falamos no início? Olha aqui, 45. Então, ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Então, para que eles pudessem ter compreensão em sua mente, em seus pensamentos, nos raciocínios, o que aconteceu? Abriu-lhe o entendimento, sim. Deus deu capacidade. Deus abriu o seu entendimento. Deus deu capacidade cognitiva, capacidade para aprendizagem. Foi assim que Deus, ele falou para mim e para você sobre este tempo, a qual ele estava enviando pessoas para ter conhecimento em outras áreas e que ele mesmo daria capacidade cognitiva, daria capacidade de aprendizagem. Então o próprio Deus capacitaria para que houvesse a aprendizagem e não só a aprendizagem, ou seja, pegar aquele conhecimento e utilizar de forma sábia, utilizar aquele conhecimento, usar aquele conhecimento, aplicar aquele conhecimento dentro dos ambientes, nas situações, a qual será exigido de mim e de você. Então Deus é quem está dando essa capacidade na sua mente para pensar, para raciocinar, para planejar, para organizar pensamentos, para fazer conexões neurais, conexões de informações. Então é Deus quem está dando, é Deus que está abrindo o teu entendimento, para que venha a entender as Escrituras, as suas palavras. Quem é que está abrindo o entendimento? Quem é que está trabalhando as tuas faculdades mentais, que é a mesma coisa, faculdades mentais, capacidade da sua mente? Quem? Deus. Deus é quem está fazendo isso. Ele está abrindo o seu entendimento para que você tenha, para que você entenda as suas palavras, para que você compreenda, para que você discirna as suas palavras. É o próprio Deus que está dando essa capacidade mental. Oh, aleluia! E Ele me traz aqui para dizer para você que você vai entender as suas palavras. Lembra que o anjo também fala para Daniel que ele foi enviado para que Daniel ele entendesse as palavras de Deus, as Escrituras. Não é? Naquela visão, Daniel estava cheio de dores, porque a visão, a revelação da palavra é sobre as pessoas que ele amava, o seu povo. E era revelações difíceis, como nós iniciamos, não é? Que são coisas que, palavras de Deus que Ele nos fará compreender, que é difícil para a nossa humanidade. A gente sofre, os discípulos ficaram tristes, porque Jesus teria que ir. Para que o Espírito Santo ele pudesse vir, Jesus precisava ir. Jesus passou um tempo com eles após a ressurreição. Então, houve um tempo de Jesus com eles, mas Jesus precisava ir para que o Espírito Santo viesse. Então Deus abriu-lhes um entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia. Então ele passou 3 dias. 3 dias sem os discípulos o ver,
3 dias sem os discípulos compreender toda a palavra, que só foi entender depois. Então, você vê que Deus te dá uma palavra, mas a compreensão às vezes vem depois, o entendimento vem depois. Ele abre a sua mente para entender depois o que realmente vai acontecer, o porquê aconteceu. E aí, verso 49. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, de força, de habilidade, poder para realizar milagres, diz o Senhor. Aleluia! Então veja, Jesus precisava ir, porque é uma promessa de Deus na sua vida para se cumprir, diz o Senhor. A sua vida carrega as minhas palavras. Então Jesus precisava ir para que a promessa de Deus precisasse vir. A promessa do Pai, do nosso Pai. E há algo de Deus que vai acontecer em poucos dias, um revestimento, uma habilidade, um poder para realizar coisas grandes, diz o Senhor. E a palavra de Deus nos diz no verso 50, e ele levou-os para fora até Betânia. E ele, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Veja, há coisas que o Espírito Santo me diz agora que alguém falará para você antes de partir. Alguém vai te revelar algo que você não sabe antes de partir. E vai descansar em paz, diz o Senhor. A sua alma descansará em paz. Te abençoará antes de partir. Há alguém que irá te revelar algo, te fazer entender algo, diz o Senhor, antes de partir. Então, quando o Espírito Santo me falava sobre esta palavra, sobre a promessa de Deus que se cumprirá na tua vida, ele me levou a Abraão. Então vamos lá em Gênesis. Então quando Jesus fala a promessa do Pai, o Espírito Santo de Deus falava comigo sobre a passagem de Abraão, aonde ali eles tinham uma promessa, mas geraram algo da sua humanidade, dentro das suas possibilidades, algo que trouxe inclusive para aquela casa, para aquele ambiente, para as suas vidas, confusões, desentendimentos. E então Agar fala dos serviços do Egito. Agar fala da nossa capacidade humana, sim, em gerar, em pensar, em executar. Agar fala de algo que não foi Deus que projetou, mas que nós conquistamos com as nossas mãos, com a nossa habilidade, por ideias que às vezes alguém deu para nós, com desejos que outros também tinham. Então, você pode estar hoje em um relacionamento aonde não é de Deus, aonde este relacionamento, aonde este ambiente não é Canaã, aonde este relacionamento não é Isaac, mas o relacionamento é Agar. O ambiente é o Egito, porque o que Deus tem para minha vida e a sua é bom, é perfeito e é agradável. Então, havia sim na tua vida uma palavra, porque o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração. Lá em Gênesis, qual era a palavra que havia sobre o povo de Deus, sobre nossos irmãos que estavam no Egito? Esta palavra que o próprio Deus, ele tinha liberado para quem? Para Abraão. Ele tinha liberado para Abraão, ele tinha revelado para Abraão, e nós já falamos sobre isso, mas nos traz o Espírito Santo de novo para nós evocarmos essa memória
da palavra de Deus. Então, o próprio Deus disse para quem? Para Abrão na época. Lá em Gênesis capítulo 15, o Deus, ele fala com Abraão no profundo, em sonho. E ele disse a Abrão: saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão e eles os afligirão por 400 anos. Mas diz que eles não sairão de lá de qualquer maneira, que sairão com grandes posses. E no 16, mas na 4ª geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Então veja, a geração que nasceu debaixo de servidão, de escravidão. Então você serviu, você trabalhou, você deu sua força, sua energia ao ambiente errado, ao lugar errado, a uma autoridade que só pensava em crescer o ambiente, em prosperar o ambiente, em prosperar a si próprio. Não é Canaã. É um cumprimento de uma palavra. A este ambiente que você está, aonde não tem reconhecimento, as cargas são pesadas, os trabalhos são pesados, aonde estes que estão sobre a tua vida, eles não têm compaixão, misericórdia, mas te utilizam dos teus serviços de forma escrava, só para benefício próprio. Me revela o Espírito Santo, traz essa palavra para minha mente. Pessoas que usam de você para benefício próprio. Não é Canaã. Agar não é o que eu, Senhor, projetei para você. A tua vida carrega uma promessa. Então sim, foi pesado para Abraão, mas Abraão precisava mandar embora. Porque Agar não fazia parte, não podia mais ficar no meio daquela casa que tinha uma aliança com Deus. E Deus, ele trouxe essa compreensão, esse entendimento. Lembra que falamos de Provérbios? Que Deus dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E ele disse sim para Abraão, lá em Gênesis 17, verso 17. Então Abraão caiu sobre sua face e riu, e disse no seu coração: nascerá um filho, aquele que tem 100 anos de idade, e gerará Sara com 90 anos de idade. E quando eu leio essa palavra aqui, Deus me fala de casamento. Acaso eu, nesta idade, não posso casar? Terei um casamento? E o Espírito Santo falou, quando eu estava ministrando agora esta palavra, um novo casamento. Irmãos, entenda uma coisa: o que a minha vida e a sua carrega tem propósito. Então, no tempo humano, existe um tempo humano para Isabel gerar um filho. No tempo de Deus, é diferente do tempo humano. Para os humanos, ela é velha e não pode gerar. Para os humanos, Sara é velha e não pode gerar. Abraão é velho e não pode gerar. O Espírito Santo me diz: estudar. Então a humanidade acha que você não pode estudar, porque a humanidade, as pessoas estipularam um tempo. Mas o tempo é agora de você estudar, do conhecimento vir agora, de as suas faculdades mentais ser as melhores da sua vida agora, porque eu, Senhor, abri o teu entendimento, porque o propósito na tua vida é agora, diz o Senhor. Você entende? Porque o filho não chegou antes, porque o filho vai chegar, porque ele é um João Batista, que vai chamar, que vai anunciar as palavras de Deus, que vai cumprir as palavras de Deus. Deus não te dará um filho por um filho. Deus te dará um filho com um grande projeto, com um grande propósito. No teu ventre vai gerar um filho
para um grande projeto dos céus, como a minha vida e a tua carrega, virá de você. Não tem a ver com o tempo humano, mas com os céus. Então João Batista só nasce no tempo, Jesus só nasce no tempo, Isaac só nasce no tempo de Deus, não é dos homens. A limitação humana, gestacional, para o nosso corpo real, pelo que os humanos entendem, pela graça e a misericórdia de Deus, porque até o conhecimento hoje que nós temos de cérebro, de células, enfim, vem de Deus, que dá da sua criação e da sua obra, vem dele, o homem reconhecendo ou não. Então veja, olhando para a humanidade, para o corpo, já é velho, não suporta, como é que vai gerar? Olhando para a sua idade, como é que nessa idade vai ter alguma capacidade mental de aprendizagem? Não. Pelo estudo, não é? As suas células em si já não têm essa disposição para a aprendizagem. Se o cérebro em si já não é teu amigo para te dar energia, para que você crie novos hábitos, então pela ciência, a melhor idade para você aprender, para você ter novas aprendizagens quando você está criança, adolescência. Mas que diz, né, que a partir dos 35 anos isso já diminui, isso já não é tão fácil, exige mais esforço. Não é que você não pode aprender, exige mais esforço, mais dedicação, sendo que tem algo que vem do alto. Não vem das células do corpo. Não vem da predisposição do corpo que está morrendo. Porque as células, ano após ano, elas estão morrendo. O corpo vai envelhecendo, porque esse corpo vai ficar na terra. Mas o que Deus está dizendo que é o que vem é do alto. O revestimento é do alto. O poder é do alto. A capacidade cognitiva, a capacidade para sua mente. Quem vai abrir é o alto. Não é o corpo. Claro que humanamente falando, se não tivermos fé, e quem não conhece a Deus não vai entender, é loucura. Mas assim nos diz o Senhor, é do alto que vem o revestimento, que vem a capacitação, que vem a habilidade. Então, para os homens, mentalmente você não pode estudar, mas para Deus é o tempo de você estudar. Oh, que confusão! Porque Deus é assim. Ele não pensa como os homens pensam. O pensamento, lembra que nós falamos nos vídeos anteriores de Pedro, não Jesus. E Jesus disse o quê? Aquele pensamento, não, isso não vai acontecer. Isso não é para agora, algumas pessoas podem te falar. Isso, tu vai gerar com essa idade, como é que tu vai dar manutenção a isso? Como é que tu vai conseguir finalizar essa faculdade, esse curso, esse certificado? Porque não é de mim, não é uma predisposição do meu corpo, das minhas células, da minha humanidade, vem do alto, diz o Senhor. Então, Deus, ele diz, 19, e Deus disse, Sara, tua esposa de fato te gerará um filho, e tu chamarás seu nome Isaque, e eu estabelecerei o meu pacto com ele como pacto eterno e com sua semente depois dele. Então Abraão compreendeu que Deus faria independente da predisposição do seu corpo, da sua humanidade, das suas células, porque os céus determinou, então tudo se cumprirá, diz o Senhor, porque é chegado o tempo e é no meu tempo. Então, a Bíblia diz que a capacidade cognitiva para a aprendizagem em Daniel 1, que nós vimos no vídeo anterior do Jornal do Céu, foi quem que deu? Deus. E a capacidade cognitiva deles era as melhores naquele ambiente que eles estavam. Então o céu dá sim.
Porque quem fez a parte cognitiva do teu corpo foi Deus. Ele sabe onde mexer. Ele sabe onde colocar o toque, o poder dele. Ele sabe. Ele sabe, sim. E para encerrarmos também, a palavra de Deus nos diz, então, lá em Êxodo, no início, na passagem de Moisés, para encerrarmos, o que é que de papai fala? Tá lá no início, eu tô... Ah, não. Sim. Êxodo, capítulo 2, verso 23. E aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu. E os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E eles clamaram e seu grito subiu a Deus por causa da servidão. Veja. Lembra que existe uma palavra de servidão e de escravidão de um tempo neste ambiente no Egito. Então é uma palavra que sua vida carrega antes de você nascer. É uma palavra. Mas que neste caminho Deus colocou o livramento, a libertação para te tirar deste lugar de servidão e te conduzir a uma terra que Ele quer te dar e já é sua, que já está pronta. Então a promessa que há sobre a tua vida. Então veja, por que Deus me fez chegar em Êxodo? Porque existe alguém na sua vida que tem um coração como o de Faraó, que precisa da mão poderosa de Deus. Que precisa da mão poderosa de Deus. É aquele tipo de pessoa, o Faraó, que quando a mão de Deus pesa, aí se arrepende. Não, vou fazer. Mas quando as coisas voltam ao normal, aí se esquece do que falou. Pronto. Então você está entendendo de que Faraó havia um juízo de Deus sobre o Egito. Sim. Por quê? Porque quando Moisés nasce, nós conhecemos essa história. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Lá no verso 1, verso 22. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida. Então vejam, este ambiente carrega uma palavra, sim, carrega um juízo de Deus, pelas ações, pelas obras das suas mãos. Então Faraó, ele tinha que morrer, por causa do seu coração, que uma hora estava em uma posição, em arrependimento pelas palavras que falou e seguindo a direção que Deus disse, mas outra hora voltava a endurecer o seu coração e a realizar as suas próprias vontades e não fazer o que Deus estava ordenando para fazer. Então foi esta a palavra que o Espírito Santo ministrou quando me levou a ler Êxodo, quando me levou a falar sobre Faraó, sobre alguém que está na tua vida, a qual chegou o tempo determinado de Deus, o propósito de Deus. Alguém que tem este coração, que uma hora faz o que Deus quer, mas outra hora não. Outra hora faz só o que quer. Então não se mantém na palavra. Não se mantém no caminho de retidão. Não se mantém. Então sim, Deus vai guardar. Deus irá guardar. E para finalizarmos, que o Espírito Santo de Deus me traz agora, Daniel. Existe um governante, diz o Senhor, que Deus o pesou na balança e que Deus já me deu essa palavra uma vez, e hoje pela manhã, quando eu estava em compromisso, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração.
falou fortemente no meu coração que tem zombado de Deus, de coisas que são sagradas para Deus. Zombado, tem bebido, tem falado, mas que o Senhor é chegado o tempo. É chegado o tempo de Deus sobre a vida deste. Você vai entender. Meu Deus, não estava encontrando não. Daniel, capítulo 5. Belzazar, ele zomba das coisas que para Deus são sagradas. Na sua festa, ele pega os utensílios do templo. E a palavra que o Espírito Santo, ele colocou, ele ministrou no meu coração, foi o quê? Ele conhecia que Nabucodonosor tinha honra, tinha glória, tinha poder, mas que foi deposto do seu cargo por causa da soberba, das grandezas geradas nos seus próprios pensamentos sobre si mesmo. E lá no 19, se você quiser ler depois, e por causa da majestade que lhe fora dada, todos os povos, nações, língua tremiam diante dele, enfim, a quem queria mantinha vivo, e a quem queria erguia, e a quem queria derrubava a autoridade nas suas mãos. Porém, quando elevou-se o seu coração e endureceu-se a sua mente em orgulho, ele foi deposto do seu majestoso trono e tiraram-lhe a sua glória. Nós sabemos que falamos no vídeo no início que ele só recebeu de volta o seu reino quando o seu coraçãozinho, a sua mente, seus pensamentos estavam humildes de que Deus dá, mas Deus toma. Então, quando ele foi tirado dele o orgulho, a soberba, e reconheceu e glorificou ao nome de Deus. Mas neste caso, o que Deus traz para mim e para você é que há um governante a qual haverá um tratamento de Deus, que as suas obras, suas ações foram pesados na balança e que há uma sentença do céu na vida deste. Verso 25, assim nos diz o Senhor: e este foi o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Uparzim. Esta é a interpretação do escrito Mene. Deus contou o teu reino e o finalizou. Sim, tu foste pesado nas balanças e encontrado em falta. Teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Então ordenou Belzazar, e eles vestiram Daniel com escarlate e colocaram uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço e fizeram uma proclamação referente a ele, que ele seria o terceiro governante no reino. Naquela noite, Belzazar, o rei dos caldeus, foi morto. Duas coisas o Espírito Santo nos diz para encerrarmos. Primeira, ele não aceitou presentes da mão deste que zombava daquilo que para Deus é sagrado. E o Espírito Santo me diz da virgindade, da pureza, do casamento, e tem profanado tudo aquilo que para Deus é sagrado. Então veja, houve um peso e foi encontrado em falta. E aí, juízo, sentença. E qual foi a sentença? A morte. A morte desse governante. E o que aconteceu? Aqui Daniel nos mostra que não devemos temer ao homem para salvar a nossa vida. Ele falou exatamente a interpretação de que o que ele estava falando, fazendo, traduzindo com a nossa linguagem de hoje, não agradavam ao Senhor. E Daniel o exorta, diz: tu sabes o que aconteceu com Nabucodonosor. E ainda assim, traduzindo, tivesse a ousadia de pegar aquilo, os utensílios do templo, coisas sagradas para Deus, e zombar e brincar.
pois chegou a sentença do céu, e a sua sentença é a morte, diz o Senhor, porque este conhece a Deus. Conhece e ainda assim ouviu falar, sabe do que ele é capaz de fazer, mas ainda assim decidiu permanecer zombando daquilo que para Deus é sagrado, diz o Senhor. Então, encerramos. A Notícias dos Céus hoje ficou bem recheada, realmente todas essas palavras, o Espírito Santo já vem falando comigo já faz alguns dias. E hoje eu estava num compromisso, mas as palavras de Deus queimavam, eu não consegui nem me concentrar direito naquilo que eu estava fazendo, como Daniel, estava ali caminhando e ali foi tomado pelo Espírito, né, de Deus ali, e teve a revelação, a visão. Então assim também, o Espírito Santo me tomou e começou a falar toda a parte cognitiva, toda a parte da minha mente, e ali começou a trazer as palavras para eu trazer as notícias do jornal de hoje, do jornal do céu. Que o Senhor te abençoe, irmão, acolha esta palavra com mansidão. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pelas tuas palavras, por nos anunciares o que tu irás fazer, porque tu és soberano. Tu és soberano e somos um plano teu, mas vemos o teu cuidado em nos anunciar, em nos explicar, em nos consolar, em nos fazer lembrar as tuas palavras. Porque enquanto estivermos aqui, a fé em ti irá nos preservar, irá nos manter vivo, irá nos manter perseverando na tua presença, aguardando que toda a tua palavra se cumpra em nossa vida. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Acolha, receba com mansidão. Porque lembra, sei que nós falamos bastante hoje. Lembra do que Deus falou. É para o seu bem. É para o seu bem. O que Deus tem é melhor, o que está para vir é melhor, e toda a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Vai se cumprir. Que o Senhor te abençoe.